Você está se perguntando por que o xadrez é mais emocionante do que as damas? Bom, para começar, algumas peças de xadrez podem se mover muito mais do que nas damas. Hoje você será uma torre. Mas espera, eu quero ser bombeiro. Ok, você pode ser bombeiro no futuro. Hoje eu só quero que você seja uma torre. A torre pode se mover em 4 direções diferentes. A torre pode subir, descer, ir para a esquerda, ir para a direita. E para os que gostam de ler mapas, isso seria norte, sul, leste, oeste. A torre tem muitas opções aqui. Ela pode se mover um pouco ou até a borda do tabuleiro. Então, minha torre pode subir uma casa, ou ir até a borda do tabuleiro, ou parar no meio do caminho. Ela pode ir 2 casas, ou até 3 casas. Essa seria uma escolha sua. Claro, você não pode sair da borda do tabuleiro, porque isso seria uma loucura. Nesta posição, eu quero que você tente contar por quantas casas diferentes a torre pode se mover. Quantas casas você contou? Bem, se você contou 14, está no caminho para ser um mestre de xadrez. 1, 2, 3 e 4 para baixo, 5, 6 e 7 para a esquerda, 8, 9, 10 e 11 para a direita, 12, 13 e 14. Se você contou mais de 14, talvez você tenha contado a casa em que a torre está, e essa realmente não conta. Está pronto para uma pergunta desafiadora? A torre pode se mover para qualquer casa no tabuleiro em 2 jogadas. Não importa qual você escolher, vá em frente. Pense em uma casa. Você pensou na casa G7? Provavelmente não, eu estava tentando adivinhar. Mas de qualquer forma, vamos começar com esta casa e ver se você pode fazer um plano para chegar lá em 2 lances. Você pode começar indo para a direita, mas se for até a borda do tabuleiro, não poderá chegar à casa G7 no próximo lance. Vamos voltar e encontrar outra maneira. Vamos para a direita, mas vamos apenas 2 casas. E se fizermos isso no próximo lance, podemos avançar e parar na casa vermelha. Havia outra maneira de chegar à G7? Sim, e tenho certeza que você encontrou. A torre poderia avançar e parar na casa E7 e depois ir para a direita até G7. Observe como eu nomeio as casas, usando primeiro a letra e depois o número. Essa é a casa G7, porque fica na coluna G. É assim que chamamos as linhas verticais. E a casa também fica na fileira número 7. É assim que chamamos as linhas nas horizontais. A torre tinha 2 caminhos diferentes para chegar até G7. Vá em frente, tente qualquer outra casa e veja se você consegue chegar lá em 2 lances. Faremos mais um juntos. Que tal a 6? Você viu uma maneira de chegar lá em 2 lances? Podemos ir para a esquerda até a borda do tabuleiro e então no próximo lance a torre poderia subir até a 6. Vamos voltar. Claro, a outra forma era ir em frente, mas parar depois de 2 casas e depois ir para a esquerda e de novo até a 6. A última coisa que quero que você aprenda sobre as torres antes de se tornar bombeiro é como a torre pode capturar. É muito simples. A torre age um pouco como uma bola de boliche e atropela a peça inimiga. Vamos ver em ação. Aqui dei 2 torres pretas e apenas uma torre branca, mas tudo bem. Vamos fazer algumas capturas. Essas 2 torres pretas estão na mesma coluna, a coluna B. Vamos fazer com que a torre em B7 desça no tabuleiro até a casa B4. Agora, essas 2 torres estão atacando uma outra, é como um jogo de pega-pega. Mas usando a minha ideia de bola de boliche, aqui vem a torre branca. A torre branca se move em direção e quando a torre branca se encontra com uma peça preta, ela pode derrubá-la, nesse caso, tirá-la do tabuleiro, mas a torre deve parar. Você não salta por cima de outras peças e então não continua. No xadrez, depois de capturar uma peça, você sempre deve parar. Você nunca pode capturar 2 peças ao mesmo tempo. Agora é a vez das pretas. Você viu alguma maneira da torre preta capturar a torre branca? Sim. Claro, essa torre preta pode subir no tabuleiro, atropelar a torre branca, então ela tem que sair.
Você acabou de ver o primeiro exemplo de uma troca. Cada lado capturou uma torre. Vamos revisar o que aprendemos. As torres podem subir e descer, ir para a esquerda e para a direita. Elas podem ir o mais longe que quiserem e podem capturar, correndo até uma peça inimiga e tirando essa peça do tabuleiro. Não aprendemos a ser bombeiros. Talvez façamos isso na próxima lição, ou talvez não.